Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Operosidade é uma fé que opera, uma fé que tem valor, que tem sentido. Da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados, de Deus a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de modo que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia, na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé em Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. O apóstolo Paulo escreve aqui essa epístola aos irmãos lá da Tessalônica, de certa forma elogiando aqueles irmãos que ali se encontravam pelo padrão de vida que eles tinham em relação ao Evangelho de Jesus. Tanto que ele começa dizendo: eu recordo de vocês, porque vocês têm uma fé na palavra, no Evangelho, uma fé que opera. O que é uma fé que opera? É uma fé prática. Deus nos chama para viver um Evangelho prático, de vida prática. E ele continua falando aqui, dizendo que o Evangelho que eles praticavam não chegou até eles apenas por uma palavra. Eu creio que cada um de nós aqui já recebeu o Evangelho de várias maneiras, por muitas palavras, de muitos jeitos diferentes. Mas o Evangelho genuíno, que Paulo se refere aqui, que é o ponto em que eu quero chegar em relação ao Evangelho, ao que nós ensinamos, ao que nós praticamos, ao que nós devemos viver, é que o Evangelho que Paulo está mostrando aos próprios Tessalonicenses, que o Evangelho que eles viviam não era um Evangelho que era apenas de uma palavra, mas sim de espírito e poder. Era um Evangelho atuante. Recordo-me da operosidade da vossa fé. Menciono vocês nas minhas orações. Da abnegação, do vosso amor, da firmeza da esperança que vocês têm em Jesus Cristo e no seu próprio Evangelho. Reconhecendo que aquele que algo semelhante a isso está praticando,
é considerado um eleito de Deus. Com efeito, eles se tornam imitadores, tanto daqueles que são exemplos de uma fé a ser seguida, tanto daqueles que são exemplos do Evangelho a ser seguido, mas também do próprio Senhor Jesus. Por isso que o Evangelho nos chama para ter uma fé prática, um Evangelho prático, uma vida prática, uma vida no Espírito prática, a ponto de que isso ele acabe por repercutir nas outras pessoas. O estilo de vida que você vive. Com efeito, vos tornastes imitadores, tanto nossos como do Senhor. Porque embora tendo recebido a palavra no meio de tanta tribulação, no meio de tantos problemas, no meio de tantas dificuldades, mas receberam aquela palavra no seu coração, no seu espírito, com alegria. E quando assim você age, assim nós agimos dentro do Evangelho, nos tornamos modelos para outras pessoas. Paulo tem um texto lá em Timóteo que ele diz assim, torna-te padrão dos fiéis. Torna-te um padrão para aqueles que creem. Paulo também disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então todos os exemplos do Evangelho que nós observarmos ou percebermos na nossa vida e existência são os valores e os exemplos que devemos seguir. Em tempos de redes sociais e mídias que se expandem em velocidade incalculável, né? A velocidade que uma mídia social ela transmite uma informação, tem tantas frases de efeito de tantas pessoas que se tornou tão claro nos nossos dias, frases que a gente nunca ouviria falar se não fossem as mídias sociais. E às vezes nós compartilhamos e passamos aquelas frases. E aquelas frases praticadas, elas produzem vida. Frases que têm esse Espírito, o Espírito de Cristo. Então, quando você tem uma fé que opera, uma fé firme, a esperança no que Cristo significa, no que Cristo representa, naquilo que o Evangelho representa para mim e para você, e nós agimos nessa firmeza, nós nos tornamos modelos. Modelos de fé, modelos a ser seguidos. Sempre existe uma pessoa que é um referencial para mim, para você, mas não só ela como único referencial. Existem atitudes nas pessoas que talvez seja as únicas atitudes que ela tem de bom, mas tem outras atitudes que não são tão boas. Que essas atitudes que refletem o Espírito de Cristo, que essas atitudes sejam louvadas, sejam seguidas. Porque cada um, de uma forma ou de outra, é um transmissor de Cristo, é um modelo de Cristo nessa terra. E assim como as mídias sociais, que a nossa vida seja uma mídia que repercuta o que o Senhor está fazendo em você, o que o Senhor está fazendo em mim, e também por toda parte se divulgue a vossa fé para com Deus, a ponto de não ter necessidade de que se acrescente alguma coisa, a ponto de nós sermos modelos para as pessoas. Existem tantas coisas novas diante de nós. É para estas coisas novas que refletem o Espírito de Cristo, para atitudes novas que refletem o Espírito de Cristo, para uma vida nova, refletindo Cristo. Assim como o texto lá de Coríntios fala que
Nós vamos progredindo de fé em fé, de glória em glória, sendo transformados na mesma imagem do Senhor, refletindo como um espelho a imagem do Senhor, sendo exemplo, sendo padrão. Pois, no tocante a nós, eles possam falar, eles possam serem influenciados por nós. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que você está ouvindo, a palavra que está encontrando uma terra boa no seu coração, a palavra que é de Deus, a palavra que cai na terra boa do seu coração, a palavra que é de Deus, quando você acolhe não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a palavra da vossa fé, o evangelho da vossa salvação, a boa nova de que Deus em Cristo nos reconcilia com Ele e com Deus, com efeito está operando eficazmente aos que creem. Por isso devemos progredir, crendo, recebendo, não como palavra de um homem igual a você, igual a mim, mas quando a palavra é de Deus, quando o espírito dessa palavra é do Espírito de Deus, isso tem um poder de eficazmente mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de agir, transformar de fato a sua vida. Tanto assim é, irmãos, que estamos nos tornando imitadores de Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 7. Por isso, irmãos, fomos consolados acerca de vós pela vossa fé. Apesar de todas as nossas privações e tribulações, problemas, dificuldades que enfrentamos, porque agora nós vivemos, se é que estamos firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, para que, através do Evangelho, da palavra de Jesus, nós possamos, irmãos, nos edificar a cada dia, a cada momento que nos reunimos, a cada momento que estamos juntos, a cada ação no Evangelho que nós fizemos. E quais as ações no Evangelho que nós fizemos no dia a dia? Amando o próximo, perdoando, consolando, suportando, sendo longânimo, tendo paz uns com os outros, tendo relacionamentos que se desenvolvem baseados no Espírito de Cristo. É isso que todo dia precisa ser acrescido na nossa fé diária. Que o Senhor Jesus nos faça crescer e aumentar o nosso amor uns para com os outros e para com todos, como também com aqueles que nos maltratam, com aqueles que não suportam muitas vezes a nossa presença por algum motivo, por aqueles que discordam de nós em algum momento, para que nós possamos ser confirmados no nosso coração em santidade, isentos de culpa na presença de Deus. Capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor que o que de nós recebestes quanto à maneira que você deve viver para agradar a Deus, e efetivamente você está fazendo,
Continue progredindo ainda mais, continue avançando, não pare. Continue progredindo, ande para frente, esqueça as coisas que para trás ficaram, avance para as que diante de você está. Porque de tudo, irmãos, que temos instruído e temos aprendido do Senhor, é da vontade de Deus a vossa santificação. Em Cristo, através de Cristo, através do seu Espírito, é que nós somos santificados. Versículo 9. No tocante ao amor fraternal, que aumente o amor fraternal de cada um. Porque nós devemos amar-nos uns aos outros. Lembra do mandamento da graça? O mandamento da graça é o que Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. A lei de mandamentos foi abolida na carne de Jesus. Por isso que ele trouxe um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Quem ama, cumpre a lei. E foi isso que Jesus fez. Deveis amar-vos uns aos outros. Pratique isso para com todos os irmãos. Progrida cada vez mais. Tenham diligência. Vivam tranquilamente. Cuide do que é vosso e trabalhe com suas próprias mãos. De modo que você possa se portar com dignidade, para que aqueles que de fora nos observam não tenham nada a nos acusar. Não sejam ignorantes. Tenha esperança no Evangelho. Tenha a esperança no amor de Cristo. Você vê que interessante esse livro, né? Só pegando alguns tópicos, alguns versículos aqui e ali, e trazendo o nosso cotidiano, porque na verdade esse texto, ele foi escrito para aqueles irmãos, e agora ele está se tornando vivo para nós. Aquelas admoestações que Paulo estava dando para eles, estava os animando, os confortando, porque de fato esses irmãos da Tessalônica, eles não precisavam que Paulo os advertisse, porque eles estavam caminhando no rumo certo. Eles estavam caminhando na direção certa. Mas Paulo ainda disse para eles, se esforcem e progridam cada vez mais, avançando, avançando e avançando. Aqui nesse capítulo 5, versículo 12, ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que aceiteis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, aqueles que não aceitam a palavra, aqueles que não recebem a palavra. Consolem os desanimados, amparem os fracos, sejais longânimos para com todos. Evitem que alguém retribua a outro mal por mal. Ele me fez assim, eu vou fazer assim. Ela me fez assado, eu vou fazer também dessa forma. Mas pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Segui a paz com todos. Seja a paz de Cristo o árbitro entre vós. Regozijai-vos sempre. Seja agradecido. Você precisa ter um coração agradecido. Em relação a coisas que eu tenho passado, eu tenho um coração agradecido. Através de tantas dificuldades que eu tenho passado, né, que são as dificuldades exteriores e as interiores.
Eu sou um cara que estou sempre regozijando, não se importando com o dia de amanhã. Regozije-se. Não se importe com o dia de amanhã. Tenha um coração agradecido. Agradecido com o que você tem hoje. Não importa o que você está passando. Hoje é o dia que o Senhor deu. Por isso estamos alegres, por causa desse dia. O dia de ontem já passou. Esse é o dia. A gente sabe que cada dia carrega um mal, que nós possamos enfrentar esse dia mal, mas regozijando sempre, orando sem cessar, dando graças a Deus em tudo. Porque essa é a vontade de Deus para convosco, que você dê graças. Não apague o Espírito de Cristo. Não despreze a profecia, é o Espírito da profecia. É o Espírito da palavra em você, é o Espírito de Cristo em você. Este é o Espírito da profecia. Jesus é o Espírito da profecia, aprenda. A profecia é para ser julgada. Mas o Espírito da profecia, não. O Espírito da profecia é o próprio Cristo. A profecia que Jesus fala no seu Espírito todos os dias. Não despreze isso. Não despreze o Espírito de Cristo em você, falando com você. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Abstenha-se de toda forma do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, e a vossa alma, e o vosso corpo, o vosso espírito, a sua comunicação com Deus esteja intacta. O seu ser, a sua alma, a sua psique, a sua mente, suas emoções, sua vontade estejam intactos. E o seu corpo esteja intacto, íntegro, irrepreensível, para a manifestação de Jesus Cristo em você. Fiel é aquele que vos chama, fiel é o Senhor, fiel é Jesus, fiel é o Evangelho, fiel é a palavra de Cristo em nós. E a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, todos os dias, em nome de Jesus. Todos os dias. Amém? Glória a Jesus.